Eu acho que a minha mãe é vidente, que ela é médio, alguma coisa do tipo. Eu vou te contar essa doideira que foi a história que aconteceu comigo e no final tu me diz se tu acha que ela é médio, sensitiva, alguma coisa assim, ou que não, que isso tudo foi só uma grande coincidência, tá? Eu namorava um guri que a minha mãe, desde sempre, nunca gostou dele. E o engraçado é que no começo ele nunca tinha feito nada para minha mãe não gostar dele. Ele se mostrava um bom rapaz, trabalhador, fazia faculdade, não tinha vícios até então, né? Era o que ele mostrava no começo. Mas mesmo assim, a minha mãe sempre falava, não vou com a cara desse piá. Sei lá, parece que meu santo não bate com o dele, sei não. E toda oportunidade que a minha mãe tinha, ela ficava tentando fazer a minha cabeça para eu poder largar dele. Ela dizia, filha, o meu maior medo é que uma hora dessa você acaba arrumando uma barriga desse doido e aí você vai ter que casar e aí acabou, sabe? Mas eu achava graça, eu ria. Eu achava assim que aquilo ali era só um ciúme de mãe, até porque eu sou filha única, né? Pensava, é um cuidado, a minha mãe tem medo que eu vá querer casar e sair de casa e deixar ela. Nunca dei bola para essas coisas da minha mãe. Só que daí um dia, era bem cedinho, logo umas 5h30, 6 horas, rachando da manhã. Minha mãe entrou no meu quarto assim, muito apavorada, assustada, ofegante, querendo chorar, me abraçando, sabe? E eu, mãe, o que aconteceu? Por que a senhora acordou desse jeito? O que foi? O pai tá bem? O pai tá passando mal? E ela, não, filha, eu sonhei que aquele guri, ele tinha te... E aí, quando a gente foi te enterrar, na hora ali do seu enterro, começou a sair cobra do caixão, da cova, andando aquele tanto de cobra em cima do seu caixão, filha. Uma coisa horrorosa, eu tenho certeza que isso foi um aviso, pelo amor de Deus, filha, deixa aquele louco. E aí ela ficou repetindo isso várias vezes, filha, termina com ele, filha, pela mãe, termina com ele. E eu, mãe, para com isso, mãe. A senhora só tá assim porque a senhora colocou na cabeça que ele não presta, não sei porquê, mas sonho é sonho. Sonho não tem essas coisas que porque a senhora sonhou vai acontecer. Tire isso da sua cabeça, porque senão a senhora vai ficar encabulada e vai acabar até adoecendo, né? É perigoso. Só que passou uns dias, a minha mãe continuou com isso, até que ela deixou pra lá, sabe? Ela não falou mais. E eu até falei pra ele desse sonho da minha mãe. E o cara de pau ficou rindo e falou assim que ele queria muito que a minha mãe tirasse essa má impressão que ela tinha dele, que ele não era uma má pessoa. Foi super fofo, sabe? Vai escutando que a história só começou. Daí chegou o carnaval. E a turminha que eu estudava, que eu fazia faculdade, todos os anos, a gente tinha costume de ir no carnaval ir pra cidade aqui vizinha, porque a gente tinha um bloquinho nessa cidade, sabe? Comemorava assim uma coisa bem simples mesmo. Só que quando eu falei pra ele que a gente ia, eu falei assim, olha, todo ano a gente tem costume, a gente monta um bloquinho e tal. Ele, não, eu recebi um convite pra ir conhecer o carnaval de Floripa. Eu queria muito ir, queria muito que você fosse comigo. E aí eu já estranhei, porque como eu falei, ele não era de farra, ele me dizia assim que ele não gostava de beber, não gostava de festa, e ao invés dele querer ir passar o carnaval numa cidadezinha bem mais tranquila, ele querer ir pra Floripa, né, que até então eu não conhecia, mas eu fui ver que era uma festa gigante. Só que ele ficou fazendo na minha cabeça que lá era diferente, que era assim, era assado, que os amigos dele sempre foi, e falava que era bom demais, e ele tinha vontade de conhecer. Enfim, fez a minha cabeça, falei assim, bora, né? Bora lá conhecer o Carnaval de Floripa. O tão famoso Carnaval de Floripa. Ok, tudo certinho pra gente ir. Só que aí, ele chega em mim e fala assim, uma amiga da... Não, mito. Primeiro ele falou assim... Como é que é? Foi. Ele falou assim primeiro, a primeira versão dele. Uma amiga da minha irmã mora em Floripa, só que ela tá passeando aqui. E a minha irmã falou pra ela que a gente tá indo passar o carnaval lá, então ela vai pegar a carona e vai aproveitar e vai com a gente. Só que depois ele mudou a versão. Ele falou assim, uma amiga minha namora um cara que mora em Floripa. Então ela vai aproveitar que a gente tá indo pra poder ir visitar o namorado dela. E aí eu falei assim, alguma coisa tá errada. Primeiro ele fala
que é a amiga da irmã dele, que mora lá e depois, né? Aí eu fui questionar ele, falei, tá, mas qual das duas versões é a versão certa? Aí ele me chamou de doida. Mas eu sei que ele fez, barulhou a minha mente, falei, ai, vamos, chama essa guria aí, ela vai, fica com o namorado dela, né, e a gente pro nosso canto, e enfim, vida que segue. Só que aí, gente, a menina foi com a gente, chegando lá, o tal namorado não apareceu, ela só ficou grudada na gente, e quando eu perguntava do tal namorado, ela pegava o telefone e ela ficava disfarçando, ela ligava e ela, ai, o desgramado não atende. Ai, eu não acredito que ele vai me deixar rodado aqui. Ai, eu não acredito. Agora, o que eu vou fazer? Onde eu vou ficar? Sabe? E aí, quando eu deixava de mão, ela vinha, curtia com a gente, bebia, dançava. Muitas das vezes eu tive pressentimento que ela e o meu namorado pegava na mão, fazia carinho, coisa do tipo. Porque assim, gente, naquela bagunça, aquele som, você não conseguia escutar nada, aquela muvuca, aquele tanto de gente grudado, dava para eles pegar na mão, dava para eles fazer outras coisas que eu não percebesse, sabe? Porque era muita gente grudada, um som muito alto. E aí a gente foi para passar os 2 dias, porque o Carnaval de Floripa são 2 dias, pelo menos era, né? Não sei agora. E os 2 dias a guria ficou desse jeito com a gente. Então assim, no segundo dia eu já tinha certeza que ela e o meu namorado tinham alguma coisa. E eu já chateada, querendo ir embora, né, com aqueles 2 grudados daquele jeito, com o tal namorado dela que nunca aparecia. Aí, pra piorar, teve um momento que meu namorado sumiu, simplesmente. Ele falou assim, fica aí com ela que eu vou resolver sei lá o que e já volto. Sumiu, ficou. Quando ele voltou, ele me aparece com umas balinhas, se é que vocês me entendem. Sendo que ele sabia que eu sou completamente contra. E outra coisa, quem é aquele guri? Que o meu namorado, ele não bebia, ele não tinha visto. Agora o cara já tava, com a cara cheia e ainda me vem com aquelas coisas. Falei, não adiantou. Ele usou, ela usou, os 2 ficaram trilocos e eu que tive que voltar dirigindo o carro, gente, sendo que nem habilitação eu tinha. Olha só, pegar a BR, olha a responsabilidade. E aí a gente brigou, falei, vamos pro carro, vamos embora, pelo amor de Deus. Aí quando a gente vai entrar no carro para poder vir embora, o meu então namorado vira para mim e fala assim, eu vou atrás, porque eu tô passando muito mal e eu preciso de espaço para poder deitar, não vou conseguir ir sentado não. Aí eu peguei e falei assim pra boneca, tá, então já que ele vai atrás, você vem na frente comigo para poder dar mais espaço para ele deitar. Ela virou pra mim e falou assim, não, eu não posso ir na frente não, sabe por quê? Porque se eu ficar exposta demais, se eu ficar vendo o asfalto ali muito na minha frente, eu passo mal, eu vomito. Gente, maior caô do mundo. Pois vieram os 2 atrás e eu dirigindo de olho neles, sabe? Olha só o perigo na BR, dirigindo de olho neles. Tinha hora que eu olhava no retrovisor e eu via os 2 com carinho, passando a mão no rosto um do outro, com o braço assim por cima do pescoço. E eu falava assim, epa, que relaxa é esse aí? Você está achando que eu sou otária? E eles ficavam só rindo, louco demais, porque eles estavam muito loucos, gente, porque eles beberam muito e misturaram ainda outras coisas por cima, então vocês fazem... Ele tava babando no banco de trás, tanto que ele tava louco. Ali pra mim eu já tinha perdido o encanto, sabe? Não faltava mais nada pra eu terminar de perder o encanto. Me perdoa quem curte. Aí... Teve um momento que eu fiquei olhando tanto eles pelo retrovisor, né? Olhando os 2 naquela pouca vergonha lá atrás e acabei perdendo o sentido da direção, acabei perdendo a concentração do volante. Foi quando eu saí com o carro da pista, joguei o carro com a gente na ribanceira e o carro saiu capotando. E os 2, gente, estavam sem cinto. Olha só, foi Deus que olhou. Eu machuquei muito, porém, graças a Deus, nada grave. Eles ainda fraturaram, sabe, alguns ossos, porque tava sem cinto, né? Mas também nada de, ai, meu Deus, tá entre a vida e a morte. Não, coisa de ficar 3, 4 dias no hospital e já receber alta. Só que quando a minha mãe foi me ver, que ela me viu naquele estado muito machucada,
que ela perguntou: minha filha, o que aconteceu? Que eu fui contar o porquê que eu joguei o carro na ribanceira. Na hora minha mãe falou assim: filha, foi o sonho. E eu, que, mãe? Como assim? Ela falou assim: filha, eu tenho certeza que ela é amante dele. Isso aí já tava óbvio, né, gente? Falei: tá, mãe, mas o que isso tem a ver com o sonho? Ela falou assim: filha, pensa bem, ele ter te no sonho significa o acidente, porque foi um acidente muito grave, né? Vocês correram sem risco de vida. E as cobras significa traição, minha filha. Significa que a amante tava no carro com vocês. E, cara, gente, é muito louco. Depois eu fui pesquisar e realmente faz sentido. O que a minha mãe falou faz sentido, sabe? Segundo o Google. É claro que eu terminei com ele, eu esculhambei ele por ter me feito de trouxa, ter me feito dirigir, ter me feito ficar segurando vela para amante dele. E sabe o que ele teve a cara de pau de me falar? Que ele me amava muito, que ele era sincero e ele só levou ela porque o sonho da vida dele era curtir com nós duas ao mesmo tempo. Olha só que gracinha. E ela sempre sabendo de tudo. Mas enfim, terminei, né? Não teve nem conversa. E depois, eu e a minha mãe conversando, a gente chegou à conclusão, gente, que ela é médio ou sensitiva, ou como que fala? Clarividente, não sei, alguma coisa assim. Porque primeiro que ela já não gostava dele, mesmo quando ele se passava de bonzinho. E depois, ela foi avisada do acidente. Então, assim, eu acho que só pode ser isso. O que vocês acham? Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, gente, na minha opinião, essa mãe, ela tem sim uma vidência, ela é sensitiva, porque, cara, não tem outra explicação, né? Desde o começo, ela não gostou dele, mesmo quando eles passavam de bom moço. É certo que mãe também tem aquele sexto sentido mais aguçado, né? Mas a parada do sonho, porque se você for pesquisar no Google, cobra realmente significa traição, né? E a questão dele ter a menina pode ser que simboliza o acidente ali, né? Porque mesmo que eles não tenham machucado grave, o acidente foi um acidente grave. Sei não, viu? Na minha opinião, eu acho que a mãe dessa menina é, sim, vidente. Mas deixa aí a sua opinião. Deixa também o seu curtir, tá? Ajuda demais. Comenta. Se você puder compartilhar, eu fico muito agradecida. E se você quiser enviar a sua história, eu vou deixar o Instagram aqui, ó. Já falei, vou falar novamente que eu leio com muito carinho. Eu analiso. E se tiver tudo certinho, ela acaba aparecendo aqui no nosso cantinho, tá certo? Certinho, cantinho e tudoinho, né? Eu pareço mineira. Mas enfim, é isso. Beijão. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Até os próximos. Tchau. Fui!